novamente junto de você para conversarmos sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Que felicidade estar aqui novamente com você, membro. E hoje quero te falar de uma coisa importante na vida do ser humano e que nem sempre a gente sabe como fazer e que na maior parte das vezes parece algo insolúvel na nossa vida, que é como evitar os conflitos na comunicação. Você vivencia isso na sua vida? De você vai se comunicar com alguém e por mais que você tenha a maior boa vontade, acaba virando briga ou mágoa e um desentendimento se dá ali. E aí, como se comunicar com o outro de uma maneira que de verdade a comunicação aconteça? Tem uma maneira, sabia disso? Fica comigo aqui até o fim do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou te contar qual é a regrinha. Eu vou te dizer a frase, como que você tem que montar a frase para ter uma comunicação com o outro a mais assertiva possível. Bom, antes de eu dar a solução, eu gostaria aqui de conversar com você sobre isso que é conflitos na comunicação. Como isso é complexo nas relações dos seres humanos. E é um grande problema na vida de todos nós. Porque por vezes eu chego no outro, eu tenho uma boa intenção, mas o outro não me entende. E acaba surgindo dali ressentimentos, mágoas, brigas, raivas, enfim, emoções que, poxa vida, não era o seu objetivo. E quantas vezes também o outro vem de uma forma equivocada conversar com você e aciona em você algo e você reage. E aquela interação acaba sendo uma interação adoecida, gerando como resultado para você também emoções difíceis, raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, dores. E aí, a gente tem que expandir um pouco o olhar para conseguir entender o que se dá de verdade nestas interações. Por que algumas vezes eu vou me comunicar com o outro e eu tenho uma boa intenção e não consigo o meu objetivo? Bom, nesse primeiro caso, quando é você que toma a iniciativa da conversa, daquela comunicação ali com a pessoa, suponhamos, vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que você tenha algo importante para conversar com o marido ou com a esposa. Talvez, aqui aprofundando um pouquinho mais o exemplo, talvez um assunto referente aos filhos. Mas, na hora que você vai lá conversar com o cônjuge não te entende, e aí ele briga, e aí, enfim, ele sai pela tangente, e o seu objetivo você não consegue cumprir, e inclusive sai ali daquela interação muito pior do que na hora que você foi ter a conversa. O que será que aconteceu aí para que o cônjuge reagisse daquela forma? Uma primeira coisa que eu gostaria de te sugerir é que você investigue quais emoções, quais pensamentos estavam emaranhados com aquela fala que você tinha como objetivo e que você precisava conversar ali com o cônjuge. Suponhamos que o filho está fazendo algo de inadequado,
Vou dar um exemplo aqui da minha casa, foi facilitar para mim. A época de pandemia, minha filha fica muito tempo no celular e fica praticamente o tempo inteiro deitada no sofá e lá no celular. Olha só quantos problemas vêm daí. Na verdade, quem tomou a iniciativa dessa conversa foi o meu marido e vamos supor que fosse eu. Eu tomo a iniciativa dessa conversa com o meu marido. E nós vamos precisar modificar algumas coisas. Antes de eu ir ter essa interação, o assunto é modificar os hábitos, colocar outras regras para a nossa filha. Será que aqui no meu pensamento, será que aqui na minha emoção é só isso que eu levo para a interação com meu marido? Ou será que tem outras coisas aqui emaranhando a nível subjetivo? Como, por exemplo, eu posso talvez estar julgando o meu marido porque que não põe limite na minha filha e não vai lá e modifica o hábito dela. Talvez eu esteja me colocando como vítima. Sobra tudo para mim. Quantas coisas tem aqui e que a gente deixa emaranhar e na hora que eu vou ter essa conversa, isso tudo chega até o marido, até o interlocutor. A outra pessoa vai sentir que tem coisa ali junto, eu vou conversar sobre isso, mas aqui oculto tem outras coisas. Então, o primeiro passo, neste caso em que eu tomo a iniciativa da comunicação, é eu, antes de me comunicar, principalmente se a relação ela já é conflituosa, principalmente se eu sei que essa conversa ela é difícil, nossa, vai dar BO, vai dar problema. Então, antes eu faço essa avaliação. Esse é o assunto. E eu estou com outras questões que eu vou emaranhar aqui. Porque eu preciso, então, cuidar disso primeiro aqui em mim. Para que quando eu vá me comunicar com o marido, falando a respeito de um assunto de filho, eu vou falar só desse assunto. Bom, segunda etapa. E aí? Na hora que eu chego lá para ter a conversa de fato, como será que eu falo? Tem um pulo do gato aqui que me acompanhe e veja se faz sentido para você. Vamos supor você aí me ouvindo. Se eu, Inês, vou ter uma interação com você. Suponhamos que nós sejamos pessoas que a gente se relaciona e tem algo em comum. Suponhamos que eu chego para você e viro para você e falo assim, olha, eu acho que você está fazendo uma coisa errada, que você não devia ter feito ou falado tal coisa. Você não se arma todo na hora que eu inicio a conversa por você? Não é? Instintivamente, nós seres humanos, quando alguém chega até mim e vem falar de algo meu, principalmente falando que eu tô errada, claro que vai acionar aqui em mim o meu instinto de defesa. E aí aqui eu tô falando do instinto animal mesmo. Vai acionar em cada um de nós o instinto preferencial, ou de luta ou de fuga. Então quem tem um treino interno de, na hora de que algo é ameaçador, eu fujo, eu esquivo, essa pessoa vai fugir da conversa. Aquela pessoa que tem no instinto uma programação, um condicionamento de, na hora que algo é ameaçador, eu vou pra luta, eu vou brigar, então eu vou brigar. Veja bem que nessas duas possibilidades,
Quando alguém chega até mim e começa uma interação falando de mim, seja na luta ou na fuga, a conversa acabou ali, porque eu não vou escutar mais. Eu acionei em mim o meu instinto de luta ou fuga. E a conversa não vai se dar mais. Então, qual é o truque? Qual é o pulo do gato que eu prometi lá no início do vídeo? Comece a sua fala, comece a interação falando de você. Comece assim: eu me sinto. Aí você fala a sua emoção, porque a emoção é autêntica, tá? E quando eu começo falando de mim, de cara o outro não vai se armar. Vou recapitular. Eu me sinto, e aí eu falo qual a emoção que eu sinto quando o outro faz determinada coisa. Eu me sinto triste, com raiva, ansiosa, desqualificada, maltratada. Enfim, busque aí dentro de você. Se for necessário, até escreva no papelzinho qual é a frase que você tem que falar para a pessoa. Eu me sinto com raiva quando você faz essa piada, quando você faz piadinha sem graça comigo. Ó, essa é a maneira correta de se comunicar com o outro. E se você quiser acrescentar algo mais para ficar mais rico ainda, acrescente na sequência dessa frase: e gostaria que você fizesse tal coisa. Como, por exemplo, nessa frase, exemplo, eu me sinto com muita raiva quando você faz piadinhas comigo. E gostaria que você parasse com isso. Mas, Inês, não é óbvio essa última parte, o que eu quero? Não, não é, tá? A gente tem que pensar muito bem nessa frase, porque por vezes é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro, porque cada cabeça é uma sentença, cada cabeça funciona de uma maneira, não é? E para ter uma comunicação mais clara possível, acrescente sim no final o que você deseja da pessoa. Vamos, outro exemplo. Eu me sinto muito sobrecarregada quando no final do meu dia de trabalho eu chego em casa e ainda tenho que lavar todos os dias a louça. E eu gostaria, meu marido, que você me ajudasse com a pia. Talvez um dia eu lavo, outro dia você lava. Entendeu? Enfim, essa é a melhor maneira de se comunicar com o outro. Você fala de você. Ah, Inês, então aí com certeza o outro vai reagir da melhor maneira possível e vai me entender? Não necessariamente. Porque vai depender muito do quanto que o outro está na criança ou está no adulto. Então, tenho aqui outra dica que vale ouro. Essa conversa, tenha ela de preferência em momentos em que você percebe que a pessoa está no adulto dela. Porque aí a sua possibilidade de sucesso nessa comunicação vai ficar muito maior. Se você perceber que a pessoa está na criança, aborta e deixa para amanhã. Deixa para semana que vem. Ai, Inês, mas eu preciso muito ter aquela conversa, aquele assunto é muito importante. Tá, mas a ansiedade só vai te sabotar. Imagine que você pega esse assunto e coloca numa prateleira, porque ele é muito importante. E você olha para esse assunto e fala assim: eu vou cuidar de você no devido momento. E vai viver a sua vida. A hora que você perceber ali na relação com a pessoa que ela tá no adulto dela, aí você pega o assunto e
lembrando da melhor forma de se comunicar, fala para a pessoa da forma mais adulta possível. Se precisar, volta no início desse vídeo e recapitula todos os passos, tá? Porque você também tem que estar no seu adulto. Tem uma regrinha. Adulto chama adulto, mas também criança chama criança. Então, aí dentro de você, você também precisa se cuidar para que aquela interação, a comunicação se dê no momento em que você também esteja no seu adulto. E aí, adulto tem uma tendência de chamar o adulto do outro para conversa. E a sua possibilidade de sucesso nesta comunicação será muito maior. E aí, o que você achou de todas as minhas dicas? Comenta para mim aqui no vídeo, me conta. Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Eu leio todos, tá? Por vezes eu não consigo responder, mas eu leio todos. Me conta, o que você achou? Se você colocar em prática com alguém, me conta também. Eu vou gostar muito de saber se você conseguiu aí na sua comunicação ser mais assertivo, mais adulto na sua interação, principalmente se for ali uma interação que geralmente era muito complicada, né? Bom, se você ficou comigo até aqui, um beijo no seu coração, que prazer te ter aqui, e curta o vídeo e compartilhe ele, no caso, entre os membros, porque esse vídeo ele é especial para você, membro. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.